recorta o que você quiser, pode ser uma palavra, pode ser um parágrafo todo, pode ser uma letra e joga à vontade num papel. Depois faz isso com outras coisas e ali pronto, você tem um poema dadaísta. Dadá não significava nada, mas o dadaísmo foi um período de vanguarda tão interessante porque ele trazia como concepção o caos. Então provocar o caos, anarquizar tudo, esfacelar a ordem, se contrapor a toda a norma vigente, eram pilares de sustentação do dadaísmo, que encontrou inúmeros adeptos. E muita gente ainda faz isso. Claro, não leve isso na acepção da palavra, mas dá para dizer muitas vezes que os momentos posteriores do modernismo literário no Brasil, algumas vezes foram um tanto quanto dadaístas. É o caso, por exemplo, do concretismo, que muitas vezes, ou do minimalismo, ou do epigrama, ou da poesia praxis, ou do poema processo, que parecem trazer mesmo uma herança um tanto dadaísta em determinados textos que questionam completamente a ordem através de uma forma única. Claro que alguém dirá, não, mas isso não é verdade absoluta. Não é verdade mesmo, mas sempre há pequenos estilos que parecem predominar com determinados autores. Eu diria com toda tranquilidade que José Paulo Paes, lá na frente, em termos literários, ou seja, na segunda metade do século XX, é um poeta que de alguma forma parece dadaísta às vezes, por bagunçar completamente a ordem das palavras. Então, nesse sentido, o dadaísmo apregoava o caos, Tristan Tzara, o seu grande representante para nós. Então, pensamos no futurismo com Filippo Tommaso Marinetti, pensemos, por favor, um pouco no cubismo de Pablo Picasso, no expressionismo, e aqui no Brasil a influência maior com Anita Malfatti mesmo, e é claro, Tristan Tzara, olhando para o dadaísmo. O surrealismo aglutina tudo isso, faz surgir uma série de novidades, mas também resgata os outros movimentos de vanguarda para trazer um mundo dissociado e ao mesmo tempo completamente aglutinado. Salvador Dalí, excepcional nome, mostra isso, além de outros tantos, mas eu quero Salvador Dalí sempre como a marca de um surrealismo provocador, provocativo. E no Brasil? Então falamos sobre as 5 vanguardas e a influência no Brasil foi evidentemente grande. Não só Anita Malfatti e Oswald de Andrade que eu citei, mas também outros acabaram recebendo as influências, as marcas. As vanguardas europeias fizeram parte de uma série de inovações, sobretudo na França, mas também se espalhando pela Espanha, pela Itália, um pouco mais distante para a Alemanha e também pela Inglaterra, embora esses 2 países que citei agora, Alemanha e Inglaterra, vivessem outras realidades que não tão incidentes quanto é o caso da França, da Itália ou mesmo da Espanha. Evidentemente, outros países herdaram isso, é óbvio. Nós estamos aqui discutindo a questão geográfica da influência das vanguardas europeias, exceto no Brasil. Aí no Brasil, sim, precisamos ter a certeza de que elas corresponderam a mudanças, a transformações em nossos poemas, em nossa prosa especificamente. Vejamos. Oswald de Andrade. Então, Oswald de Andrade foi aquele grande nome da nossa modernidade, do nosso modernismo, que explodiu na Semana de Arte Moderna de 22, mas que já possuía antecedentes. Aqui vale a pena uma pausa. Pausa para pensarmos assim. A Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, ela só estabelece o marco do início do modernismo. Sim ou não? Você já deve ter dado sua resposta. Sim, apenas estabelecem o marco. Não significam, sob hipótese alguma, que o modernismo brasileiro tenha surgido ali necessariamente. É apenas um marco histórico. Maravilhoso, diga-se de passagem, mas é apenas um marco histórico. E esse marco histórico de 22 se deve a 100 anos antes, a 1822, e a nossa independência. É como se aquele grupo maravilhoso de escritores, de artistas brasileiros, de talentosos pintores desse país, enfim, de toda a contemplação, a constelação de arte desse país, dissesse assim, agora, nesse momento que nós
possamos juntos trazer a independência das artes do Brasil, que coloquemos as artes de ponta cabeça. E eles fizeram isso, mas é um marco, porque antecedentes da Semana de Arte Moderna aconteceram desde 1914. Então é bom não perdermos de vista que Manuel Bandeira, que Mário de Andrade, que Menotti Del Pitta, que Anita Malfatti, o próprio Graça Aranha, de alguma forma já traziam nos seus textos, nas suas criações, pinturas, obras de arte, as essencialidades das mudanças através das vanguardas europeias. Oswald de Andrade é um nome de grande destaque, por quê? Porque Oswald de Andrade foi o maior precursor dessas mudanças e trouxe a grande influência do futurismo, não pela guerra, mas pela velocidade, pela dinamicidade das coisas. Então, Oswald de Andrade ocupa esse papel. A polêmica envolvendo Anita Malfatti e Monteiro Lobato. Que polêmica foi essa envolvendo Lobato e Anita? Bom, José Bento Monteiro Lobato é o nome de maior valor para nós no pré-modernismo, embora Lima Barreto e o próprio Euclides da Cunha sejam também grandes expoentes de nossa literatura. Mas Lobato, por tudo que fez, pela sua polêmica, tornou-se referencial. Falar em pré-modernismo é falar em José Bento Monteiro Lobato. Lembre-se, relembre comigo, Urupês, Cidades Mortas, Negrinha, o Jeca Tatu, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e todas as confluências em torno da força, da contundência textual de José Bento. Anita Malfatti, pintora, dedicada, artista talentosa, mulher ousada para o seu tempo. Ela começou a pintar muitos quadros que ganharam destaque. E não é que Monteiro Lobato, dando uma olhadinha em um desses quadros, disse assim, olha essa coisa aqui, né? Ele não falou coisa, isso é um grifo meu. Mas essa coisa aqui parece ser diferente, né? Não é bem isso que eu entendo como modernidade. Eu acho que eles estão errando a mão. Anita Malfatti se ofendeu parcialmente. Dizem alguns que conviveram mais próximos a ela que houve uma tristeza existencial muito grande, porque vindo de Lobato a crítica era severa. Mas ela continuou elegantemente, não respondendo por respeito, por uma série de valores que muitos estudiosos já colocaram, não respondeu a Lobato. Mais tarde, bem mais tarde, Lobato faz assim um meia-culpa.